E aí, beleza? Hoje eu vou fazer um resumo bem rápido aqui desse livro Business Model Generation, que é o canvas, né, que você faz, tem os quadros, você faz os quadros das áreas da empresa, tá? Ele serve muito para você, para startup, para você iniciar um negócio, para você fazer testes, né, de validação de modelo de negócio. Então, ele é muito simples, prático e ele é muito bom porque assim, ele trabalha de forma visual. E quando você trabalha com algo de forma visual, você entende muito rápido e você consegue, quando você olha pro desenho, para a imagem, você consegue relacionar as coisas de uma forma, fazer, né, ligar pontos, eu diria. Você consegue ligar pontos muito rápido, né? Você consegue ter ideias, consegue ter percepções muito mais rápido do que simplesmente você ficar lendo, você ficar... É igual quando você tem, por exemplo, você pega um banco de dados, você tem milhares de números, mas os números por si não falam nada, né? Você tem que tratar aquele banco de dados, aqueles dados ali e transformar aquele banco de dados em aqueles números, né, em informação. E quando você, por exemplo, quando você faz um gráfico relacionando, por exemplo, algum evento a outro, você consegue ter ideia ali muito rápido do que está acontecendo, né? Então ele te traz uma informação muito mais rápido. Bom, vamos lá. É muito simples. Ele é um quadro, tá? Ele tem 9 partes. Não contempla, obviamente, não vai contemplar tudo que uma empresa tem, tudo não. Mas ele vai te dar uma ideia muito boa do seu negócio, tá? Do modelo que você está pensando em fazer ou da empresa que você já tem, de como está funcionando aí a sua empresa. Vamos lá. E são 9 áreas, tá? E cada uma aqui representa uma área, né? Representa uma questão, né, no seu negócio. Bom, quando você pensa em uma empresa, montar uma empresa, um negócio, para você oferecer produtos ou serviços para as pessoas, o que você de fato está fazendo? Você está fazendo duas coisas na sociedade. Primeiro, ou você está resolvendo um problema, ou você está resolvendo, né, um problema, ou vamos dizer, uma dor, né? Ou você está satisfazendo um desejo, um desejo do seu cliente. E o desejo, você pode pensar no seguinte, um entretenimento, quando a pessoa, por exemplo, quando você sai, você vai num circo, você vai a um restaurante, a não ser que seja um restaurante aí, né, porque você tem que se alimentar, restaurante para o almoço, você trabalha como vendedor, tem que almoçar na rua. É diferente, ali é um problema que você tem. Mas quando você está pensando, por exemplo, em entretenimento, é um desejo, né? Então, você está fazendo essas duas coisas. Problema, por exemplo, seu carro quebra, acontece um problema com seu carro lá no motor e você precisa levar ao mecânico. É uma quebra de uma situação que estava boa para você, então você precisa resolver aquilo, tá? E o desejo, igual eu falei, às vezes você tem um desejo, por exemplo, apesar que eu acho até que não no caso do exemplo que eu vou dar, um chocolate, por exemplo, é um desejo. Você não precisa necessariamente de um chocolate, de um sorvete. É uma coisa que você deseja, né? Claro que para muitas pessoas aí já é uma necessidade mesmo, né? Mas assim, a princípio a ideia é essa, tá? Então vamos lá. A gente começa aqui pela área do cliente, tá? Porque tudo que você vai fazer, produto ou serviço que você vai desenvolver, você vai estar resolvendo essas duas coisas para alguém, certo? Para uma persona, né? Então, assim, aqui você vai caracterizar, você vai exemplificar o tipo de cliente
para quem você está oferecendo o produto ou serviço, para quem você está resolvendo o produto, resolvendo o problema ou entregando aqueles produtos ou serviços ali que vai satisfazer o desejo dele. Então você vai pegar o cliente de tudo que você conseguir reunir de informação sobre o seu cliente, por exemplo, aqueles que são óbvios, né, são básicos: idade, gênero, onde mora, qual que é a cultura do local onde ele mora, qual a sua escolaridade, qual renda. Então, assim, tudo que você puder reunir de informações que são importantes para você entender aquele cliente seu, para você saber como que você vai posicionar da melhor forma possível, que você vai entregar da melhor forma possível aquele produto ou serviço, aquela informação que vai ser relevante. Então, nesse quadro aqui, você vai colocar todas as características do seu cliente, tá? No quadro de baixo aqui, você vai ter tudo que é relacionado à entrega. Entrega é o seguinte, bom, eu vou deixar a entrega para daqui a pouco. Vamos para a segunda parte, que eu acho que vai ficar um entendimento melhor. Já que você está resolvendo um problema ou satisfazendo um desejo daquele cliente seu, qual que é o valor que você de fato está entregando? Porque você nunca vende o produto, você nunca vende o serviço, você vende sempre os benefícios daquele produto ou serviço. Ou seja, você está satisfazendo problemas e desejos do seu cliente. Então, assim, qual que é o valor que você está levando para o seu cliente? Vamos pegar, por exemplo, um caso de um refrigerante, por exemplo. O refrigerante não é um problema, o refrigerante está dentro de um desejo, tá? A gente poderia colocar ele ali dentro de um desejo. Por quê? Qual que é o valor de um refrigerante para uma pessoa? Ora, é refrescar. Entendeu? Um outro produto, um sorvete, por exemplo, também é refrescar. Então, assim, tudo que um carro, por exemplo, você tem vários valores que o carro pode ter. Aí, a depender do cliente, por exemplo, um carro. Tem gente que compra o carro de forma mais racional. Ele compra um carro para resolver um problema simples. Eu preciso ir do ponto A ao ponto B, da minha casa para o meu trabalho, do meu trabalho para a minha casa, por exemplo. Eu poderia resolver isso de outras formas, mas você está vendendo ali o transporte individual, né? É um transporte mais individualizado, o transporte que te proporciona um conforto maior, né? Em detrimento de você andar ali de ônibus. Então, esses são os valores de um carro, né? Que tem o carro, ele se mistura entre os dois, e você tanto resolve problemas mesmo, né, de locomoção, quanto você também satisfaz desejos, né, vontades ali do cliente. Por exemplo, um carro às vezes que tem algum item a mais, às vezes uma cor, às vezes uma característica de design que o carro tenha, que você vai querer, aquilo vai te encantar, né? Então não é só resolver um problema que você tenha de transporte, ele também satisfaz desejos, necessidades. Então isso que é a parte do valor, você vai descrever ali. São as coisas que implicitamente o cliente busca, né? Ninguém procura produtos e serviços, igual eu falei, ninguém procura características específicas de um carro. É porque ele tem, em alguns casos sim, mas porque ele tem, sei lá, roda um pouco maior, ele tem tantos cavalos. Não necessariamente isso. A pessoa busca o que isso representa para ela, entendeu? Qual o valor que ela percebe ali, implicitamente nisso, naquele produto, naquele serviço, que vai contemplar tanto os seus problemas, né, que vai sanar os seus problemas, e vai contemplar aqui os seus desejos, né, as suas vontades ali. Então, a parte do valor é essa. Essas duas partes são as partes mais... Claro que todas são muito importantes, mas são as principais. Então, a gente sempre começa pensando nisso, né? Para quem nós estamos falando de resolver o que e para quem? Tá. O que nós estamos fazendo
o que o nosso produto ou serviço proporciona para essa pessoa como valor que vai solucionar para ela, que vai contemplar para esse cliente, né, aquilo que ele precisa. Então, assim, se você completou essas duas coisas, todo o resto aqui vai ficar mais fácil de você entender, de você ir completando, tá? Então vamos lá, para entrega. Se você tem, eu nem vou falar para entrega agora não, porque eu vou pegar passo a passo. Se você sabe para quem e o que você vai entregar para ele que contemple, o que falta você saber, né? Pela uma sequência lógica. Falta você saber o seguinte: como, né? Para quem, o que e como. Como que eu vou resolver isso? Como que eu vou entregar, por exemplo, um refrigerante? Como que eu vou produzir isso? Ou um carro, por exemplo. Como que eu vou produzir um carro, né? Aí vem, aqui tem a parte das atividades chaves. A letra vai ficar horrível aqui porque é muito pequeno, tá? Atividades chave e recursos principais. Então, assim, o que são atividades principais? É tudo aquilo que você de fato faz. Vamos pegar o caso de uma montadora de carros. O que uma montadora de fato faz? Ela desenvolve o design, né, do carro ali. Ela tem a parte da engenharia, né, do veículo ali. Ela faz o estudo do mercado, né, estudo do mercado, para ver qual que é o carro, naquela categoria de carro ali, qual que é o tipo, quais são as características naquela categoria de carro ali que ela vai desenvolver e que vai satisfazer ali aquele tipo de cliente específico. Ou seja, vamos pensar aqui numa mãe, num casal que tem filhos pequenos, né? E qual tipo de carro será que é melhor para ele? Será que é um carro menor, compacto? Não é, né? Ele esse carro tem que ter características de um carro maior, né? Com mais lugares. Às vezes você colocar uma cadeirinha para você colocar a cadeirinha de bebê lá atrás. Tem uma série de coisas, de características que esse carro tem que ter. Então, a empresa ela faz isso, esse estudo de mercado em função da persona, né, do tipo de cliente-alvo dela, que tipo de projeto, de produto que ela vai desenvolver para poder contemplar isso, entendeu? Então, isso aqui é tudo que a empresa faz. Ela faz também, por exemplo, uma montadora de carro, ela faz a divulgação, ela faz uma série de coisas que são as atividades do dia a dia da empresa, tá? Recursos principais. Quais são os recursos principais? Desculpa, atividade-chave. A empresa ela monta, né? Vamos pensar no caso de uma montadora aí de carros, ela monta os veículos, né? Ela tem a parceria lá, que eu vou falar daqui a pouco, que são aqui. Eu já posso até colocar, que são as alianças ou parcerias estratégicas. Ela tem, por exemplo, parcerias com fabricantes de peças de plástico, fabricantes de roda, fabricantes de vidros, né, que vão fornecer para ela esses produtos para que ela trabalhe na montagem desse veículo. Então, isso é o que de fato ela faz no dia a dia, tá? Então, ela depende de alianças, por exemplo, depende aqui dos fornecedores. Esses fornecedores de peças, né, que vão proporcionar para ela aí entregar para ela todas as peças que um determinado modelo, né, de carro precisa e que ela vai fazer a montagem, tá? Ela vai desenvolver o design, ela vai desenvolver toda a engenharia, ela vai fazer todo o estudo de mercado e vai utilizar esses fornecedores de peça para poder entregar para ela lá as peças e ela fazer, né, a atividade dela lá, ela montar esse carro, tá? Outro pedaço, eu vou aqui na ordem, recursos principais, o que essa empresa tem de recurso? Ela tem a fábrica dela, né? Ela tem todos os seus colaboradores, né? Ela tem os engenheiros, elas têm os designers, elas têm
a equipe de administração, tá? Inclusive aqui na atividade-chave também ela tem a parte da administração, né? Ela vai administrar todos os recursos da empresa, todas as vendas, as compras, então tudo aqui está dentro da atividade, são milhares de coisas que não vai caber aqui, mas aí você faça o seu maior, né? O ideal é você colocar isso daqui, porque eu estou fazendo do tamanho de uma mão, eu estou fazendo bem pequenininha, até por isso a letra está ficando péssima aqui, mas assim, dá para entender. Você faça num mapa, porque isso aqui é um mapa, na verdade. Então você faça ele como no tamanho, sabe aqueles mapas antigos? Você faz no tamanho do mapa para você abrir mesmo uma mesa, né? E todo mundo da empresa colaborar em cima disso daí. Inclusive no livro fala isso, para você colocar num tamanho, plotar, né? Isso, imprimir numa folha grande para você conseguir fazer. Você está vendo que pequeno é ruim, mas aqui para gravar foi o tamanho ideal, tá? Então assim... recursos principais, ela tem a fábrica, tem os engenheiros, ela tem os projetos, né? Tem muita fábrica que ela tem projeto de motor, por exemplo, e ela, por exemplo, às vezes acontece isso de uma fábrica de carro, ter motores, compartilhar motores até com outras empresas, né? Ela tem ali as suas patentes, né? Então, tudo isso aqui são os recursos principais, tudo que ela tem de valor, né, que ela já construiu e patrimônios ali que ela tem, que proporcionam que a soma das atividades-chave com os recursos principais, você consegue gerar um produto que proporciona valores para o seu cliente. Entendeu? Então você utiliza tudo isso daqui, você utiliza as alianças, ela tem inclusive as alianças, ela tem fornecedores, ela tem, por exemplo, ela tem uma agência de marketing, né, por fora, de fora da empresa, que vai fornecer para ela todo o agenciamento ali, para ela fazer toda a divulgação daquele produto dela, do lançamento e tudo. Então ela vai utilizar todos esses 3 quadros aqui, ó, os recursos principais, as alianças e a atividade-chave, para poder desenvolver um produto que, ao ser utilizado pelo cliente, ele vai proporcionar valor para esse cliente, né? E esse valor vai contemplar ou né? Ou um problema, ele vai sanar um problema, ou ele vai satisfazer um desejo ou necessidade do cliente. Entendeu? Ou uma mistura entre os dois, igual eu falei, estou dando exemplo aqui do carro. Então entenda sempre assim, a empresa, ela tem uma persona, essa pessoa, para quem você vai falar o que na vida dessa pessoa, é um carro, é um fogão, é uma geladeira, é uma máquina de lavar, é um refrigerante, o que na vida dessa pessoa que você está tentando resolver, né? Que é um problema ou é um desejo? E aí você vai pensar, que produto que vai sanar, que vai contemplar que vai gerar um valor para esse cliente, que vai contemplar que vai resolver esse problema, contemplar um desejo para essa pessoa. E aí você vai pensar sempre assim, que atividades que a empresa tem que fazer, né? Reunir engenheiros, reunir peças, coisas, e que recursos principais, que máquinas, que equipamentos, aqui também são máquinas, tá? Que máquinas, que equipamentos que você vai utilizar e quais as alianças, quais as parceiras, quais as empresas parceiras que também têm produtos e serviços, assim como você está gerando. Aqui atrás você pode até colocar, existem outras, para cada produto ou serviço aqui que a sua empresa vai utilizar, lá atrás tem um Canva também. Né? Você tem uma outra empresa aqui atrás que ela está tendo você como cliente. Entendeu? Para cada produto aqui você tem isso. Olha que legal. É como se fosse... você pode pensar nisso como se fosse uma árvore. Né? Que você tem galhos e que dali... igual que a gente fala assim, de que ramo que você é? Né? Você quer dizer isso. É que ramo que você está? Você está resolvendo o que na sociedade? Né? Para quem? Então, é como se fosse ramificações aqui mesmo. E para essas empresas também, olha que legal isso. Você tem outras, para elas também têm outras empresas aqui, ó, que prestam serviço para ela.
entendeu? Então, assim, é como se fosse uma árvore. Sempre empresas que fazem para outras empresas, que geram para outras empresas, que no final da conta tem um cliente. Então, aqui a gente está falando no caso aqui, empresa para empresa, né? Que é o famoso B2B, B2B, né? De business to business. E você tem isso é até uma curiosidade para você pensar aí, que é tudo uma cadeia, né? Obviamente são cadeias de valor ali, de empresas que geram valor para outras empresas, de pessoas que estão aqui vendendo, né, a sua mão de obra aqui, a sua especialização aqui dentro dessa empresa aqui, que também elas tiveram que estudar, tiveram que ter os seus recursos lá, suas atividades para poder fornecer isso. É muito legal essa ideia, essa percepção disso, que é uma coisa óbvia, mas muitas vezes a gente não pensa, no dia a dia a gente não está com isso bem claro na cabeça, né? Então é toda uma cadeia. Então tá, você vai utilizar alianças, recursos principais, atividades para você produzir um produto, que esse produto ele tem características tais que você vai gerar valor para aquele cliente específico, que vai sanar problemas ou satisfazer desejos na vida dele. Isso é o principal, tá? Todo o resto aqui são coisas que você vai precisar para poder fazer com que isso chegue até o cliente, né? E para que você fazer também com que essa máquina para que ela funcione. Então vamos lá. Já que eu utilizei todos esses recursos, eu utilizei empresas, recursos principais, atividades, equipamentos, pessoas qualificadas, né, capital intelectual de funcionários ali, engenheiros e tal, para desenvolver o produto, como que eu vou fazer? Aqui seria uma ponte, tá? Esse pedaço todo aqui seria uma ponte. Como que eu vou fazer com que esse produto ou esse serviço chegue até na mão do meu cliente? Então, são duas coisas. Aqui você tem a entrega, tá? Como você entrega isso para o seu cliente, e você tem a parte de relacionamento. Sei que não deve estar dando para ler bem aí, mas é porque pelo quadro aqui eu tive que fazer bem pequeno para poder caber bem, enquadrar bem na gravação, tá? Mas dá para entender, porque eu estou falando, eu acho que é tranquilo. Mas vamos lá, no que importa, né? O relacionamento com o cliente, o que significa o relacionamento com o cliente? Para você vender um produto para alguém ou um serviço, a primeira coisa que você precisa é o quê? A pessoa saber que você existe. Então isso aqui é a parte da comunicação. Tá? Como que é feita essa comunicação? Vamos pensar, vamos continuar no exemplo do carro. Eu não sei se é o melhor exemplo, mas é um exemplo que fica fácil para todo mundo, né? Que todo mundo sabe muito sobre... provavelmente a maioria das pessoas tem um carro ou conhece alguém que tem, sabe como que é o processo de você comprar um carro, como que você pensa, escolhe uma marca, escolhe um modelo específico lá. Então assim, comunicação, como que uma empresa vai chegar vai conseguir fazer com que o seu produto seja conhecido pelo cliente? Você precisa de comunicação, você precisa de um relacionamento com esse cliente. Então você vai fazer anúncios, né? Você vai fazer anúncios. Você vai ter aqui tem muita montadora que faz às vezes aqueles eventos, né, para mostrar o veículo. Você vai patrocinar algumas revistas especializadas. Você vai ter nas redes sociais, você vai colocar anúncios ali para o tipo de público específico. Se for uma caminhonete, para um tipo específico. Se for um carro para família, para um tipo de persona específico. Então, assim, para não ficar muito longo, resumidamente, é todo o relacionamento aqui é toda a comunicação que você consegue, é toda a interação que você consegue com o cliente para que ele consiga conhecer o seu produto e você também consiga medir como que o seu cliente está percebendo o seu produto, o que ele está achando. Então, assim, é toda a parte da comunicação com o seu cliente, tá? É a ponte e a parte da comunicação.
A parte da entrega é de fato como que você vai fazer para entregar aquele produto para o cliente, para ele chegar até a mão do cliente. Se for no caso de uma montadora de veículos, você vai utilizar aqui o parceiro da concessionária, entendeu? Então os parceiros aqui, até o detalhe é o seguinte, o parceiro não está só nessas duas áreas aqui não, o parceiro pode estar em várias áreas, entendeu? Aqui, por exemplo, na comunicação, você pode ter uma agência, né, que eu falei que é do marketing, aqui, ó. Aqui é só você descrever quais são as suas alianças, né, as suas parcerias que você tem. Então, aqui você tem, por exemplo, no caso da entrega, as concessionárias, que são as suas alianças, seus parceiros, para que você consiga fazer com que esse produto de fato chegue na mão do cliente. Vamos pegar um outro caso, por exemplo, de um e-commerce, por exemplo, que você tem que entregar o produto para o cliente, né? Você vai entregar como? Olha, você vai utilizar ali uma prestadora de serviço igual Correios, por exemplo. Você pode usar uma transportadora, entendeu? E essa parte aqui também da entrega, ela não quer dizer só da entrega física, né, do produto, porque às vezes o produto nem é físico, é um produto digital. Então você pode usar aqui também como entrega a parte digital, que é, por exemplo, o seu site, ou você vai utilizar algum outro canal digital. Então, assim, é todo ponto onde o seu cliente tem acesso de fato ao seu produto, entendeu? Ou ao seu serviço. Uma pessoa, por exemplo, que presta serviço de jardinagem, por exemplo, como é que seria a entrega dele do serviço? A entrega dele é pessoal, né? É visita. Ele vai até a casa do cliente e faz lá. Mas a parte de relacionamento, por exemplo, ele pode ter um canal numa rede social ou em algum local que ele dá, né, faz com que o seu cliente conheça o produto, conheça o serviço dele e como é que ele entrega aquilo, ele entrega isso de forma física, ele vai até lá, tá? Então, você produz, mais uma vez, para ficar bem claro, você produz, você tem essa a parte toda que você vai produzir o produto ou o serviço, esse serviço vai gerar um valor e para você fazer essa ponte entre esse produto seu que gera o valor, que contempla lá as questões do seu cliente, você precisa de uma ponte para chegar. Então, essa ponte, você tem a parte do relacionamento, que é toda a comunicação com o seu cliente, e você tem a parte efetivamente de entrega mesmo ali, onde você de fato vai entregar para ele o produto ou o serviço, tá? Aqui no caso de produtos físicos, a gente normalmente tem a parte física mesmo, né? Você entrega de forma física, uma transportadora ou com uma loja física que você vende seu produto ali. E quando é produto de informação, né? São infoprodutos, normalmente é digital, você entrega isso de uma forma digital hoje. Você pode também entregar por CD. É bem improvável que hoje em dia você faça isso, mas antigamente era feito assim, né? Igual a Netflix, por exemplo, ela entregava aquilo dali de forma física, né? Que era no CD mesmo, as locadoras entregavam, né? O produto digital, mas ele é armazenado ali num produto físico. Então tá entendido, tá? Essa parte. Agora, para tudo isso funcionar, para esse quadro maior todo efetivamente funcionar, para essa roda girar, o que falta, né? Como que você vai gerenciar isso? É a parte administrativa, né? Isso daqui tem que gerar valor financeiro. Então você tem que cuidar dessa parte financeira. Tudo isso vai gerar, vai ocasionar gastos e também tem que gerar receitas, né? Então aqui embaixo, nessas duas abas de baixo, nessa parte cá, são todos os custos, tá? São todos os custos que esse seu modelo todo aqui em cima, ele gera. E aqui são todas as receitas, tá? São as fontes de receita desse negócio. Então, essa parte aqui, menos essa, que seria aqui o resultado do seu negócio, né? Aí a parte de contabilidade toda que você vai fazer, que ela vai se encaixar aqui, que também é uma parte, é uma área da empresa que normalmente
empresas, né, micro, pequenas, até médias empresas utilizam um contador externo para poder fazer toda essa parte aqui, tá? Que é a parte da gestão financeira aqui do negócio. Então, assim, do lado de cá, é até interessante que, como é bem intuitivo esse quadro, Canvas, aqui do lado de cá, bem abaixo desse quadro, dessa área aqui, ó, você pode perceber que é tudo aquilo que gera custos, né? Que está logo acima, ó. Os seus fornecedores vai te gerar, você vai ter custos com isso. A sua fábrica, seus engenheiros, as suas máquinas, né? O capital que você tem ali, a depreciação dele, enfim, tudo relacionado às máquinas, as suas atividades, os seus engenheiros, a sua parte administrativa, a montagem daqueles carros ali, tudo isso vão gerar custos e elas estão logo acima aqui do custo, entendeu? E essa parte de cá, toda essa atividade aqui de entrega de valor para o cliente, ela vai gerar a sua receita, é a parte de vendas. Claro que aqui também tem um detalhe que a parte aqui, por exemplo, da comunicação, tem alguns parceiros, por exemplo, o seu site ele gera o custo, também você tem custo. A entrega aqui, por exemplo, uma loja física, ou se você vai despachar isso por uma transportadora, também vai gerar custos. Mas entenda que aqui é a fábrica, o local onde o dinheiro vai aparecer, né? O financeiro, a parte de receita vai surgir. Aqui onde surge a despesa e aqui onde surge a receita. Detalhe que nessa parte ela também surge os custos, tá? Aqui nessa parte aqui não são só receitas, não, tem os custos também. Mas para ficar de uma forma muito, vamos dizer assim, simples e intuitiva, eles já colocaram isso dessa forma, tá? Então, basicamente é isso. É dessa forma que que você faz um Canvas. Então, assim, sempre comece, quando você for pensar, pessoal, é muito importante que você tenha isso em mente, por mais óbvio que seja, por mais óbvio que seja isso, falar isso, mas você tem sempre que ter em sua mente, que você está sempre resolvendo um problema para alguém, ou você está satisfazendo um desejo, uma vontade para as pessoas, ou uma junção entre as duas coisas, talvez um pouco mais, ela está mais mais para o lado de resolver um problema do que ser uma necessidade, do que ser um desejo. Agora, outra coisa pode ser mais 50-50, entende? Alguma coisa que seja mais 50-50. Ou alguma coisa que seja muito desejo, por exemplo, quando você sai para jantar, por exemplo, você pega a sua esposa, sua namorada, enfim, né, e você sai para jantar. Você está resolvendo um problema, né, biológico ali que você está com fome. Você precisa de almoçar, você precisa de jantar. Mas também o jantar ele te traz uma experiência, né? Você está em algum local, em algum restaurante legal que tenha, ou sei lá, você vai num cachorro quente ali, você sai para comer um hambúrguer ali naqueles trailerzinhos ali, que diga-se passagem são os mais top ali. Você não está indo só matar a sua fome, você está saindo de casa para dar uma passeada também, entendeu? Então, assim, sempre comece por isso, né? Comece sabendo assim, para quem que eu estou vendendo, para quem que eu estou construindo esse negócio, para quem que eu estou pensando, rabiscando as coisas, ideias, e para resolver o que para quem. E é muito legal, porque você vê igual esse livro, ele sempre, né, até a capa ela é muito ilustrada dessa forma, de rabiscos mesmo. Então, assim, porque ele traz uma coisa que seria muito difícil de você entender de uma forma que seja visual, muito rabiscada, que seja simples de você entender. Porque até agora aqui tem em torno de meia hora de vídeo. Se você fosse explicar, se eu fosse colocar aqui, por exemplo, escrevendo, a empresa tem, no PowerPoint, por exemplo, a empresa tem a área do cliente, da persona do cliente. Você tem um relacionamento com o cliente. Cara, é muito chato de você ouvir. E é muito difícil de você pegar logo a ideia do que está sendo passado.
Então, por isso que esse livro, eu gosto muito desse livro e eu faço tudo que eu vou fazer, até quando eu vou estudar, por exemplo, algum conceito novo, eu rabisco. Eu faço uma espécie mesmo ali de mapa mental mesmo do negócio, porque fica muito fácil. Fica muito fácil de eu bater o olho e entender aquilo muito rápido, tá? Então, toda vez que você for fazer aí desenvolver o seu, pensar né, em algum modelo de negócio, comece pensando por isso, vá rabiscando, pensando dentro de um canvas. Não deu certo? Rasga, joga fora, faz outro, vai fazendo e vai tendo esse raciocínio. Você não faz ideia do quanto que isso é eficiente, quanto que você consegue produzir rápido, acelerar mesmo as coisas se você fizer dessa forma. E fica muito mais fácil você ter ideias também, igual eu falei lá no início do vídeo. Então sempre pense assim, o que eu estou fazendo, para quem, que de fato esse valor, né? Que valor que de fato esse negócio gera para essa pessoa? Tá, mas quais são as características que de fato vão proporcionar isso? Ah, beleza. Aí você vai pensar, olha, mas o que eu preciso, né, fazer de fato para que isso aconteça? E o que eu preciso ter? O que eu preciso fazer e o que eu preciso ter? E quem pode me ajudar naquilo que eu não consigo produzir? O que eu vou produzir? O que eu vou produzir aqui, pessoalmente, na empresa, que eu não vou precisar de uma aliança? Ou o que é melhor eu terceirizar? Né? O que é melhor uma outra empresa chegar e produzir para mim? Né? Porque vai ter menos administração para mim? Ou será que vai ter menos administração? Vai ter menos problemas para eu ter que resolver, né, dentro da empresa, vai ter menos coisa para eu gerenciar, ou não, vai sair mais barato para mim fazer isso, só que, claro, nada é de graça, eu vou ter que administrar aquilo, eu vou ter que pensa aí, a exemplo da montadora de carro, ela poderia produzir todos os componentes de um veículo, pensa que loucura que seria isso, né? A Ford fez um pouco disso há muitos anos. Ela começou a produzir muitas peças dela mesma, ela fazia borrachas que precisava, então assim, ela foi pegando a cadeia inteira, ela não foi terceirizando muita coisa. Isso é bom porque você tem controle total, né, da produção daqueles itens ali, mas também te gera um problema, porque você tem mais coisas para você lidar, você tem mais problemas para resolver, mais coisas para você gerenciar, né? E isso também gera custo. Então, isso nas empresas é uma coisa que você tem que colocar o modelo seu bem aberto e colocar as contas, ver o que compensa mais você fazer, tá? Então, assim, né, ver os custos, ver as receitas daquilo. E com esse mapa aqui bem rabiscado, você fazendo isso várias vezes, você pensando e tendo essa ferramenta visual, você consegue ter um negócio, você consegue raciocinar muito mais rápido sobre algum projeto de empresa que você está querendo colocar, que está querendo lançar, então facilita muito, tá? É isso. É um vídeo um pouco longo, mas eu tenho certeza que se você... Tem mais coisa aqui, mas se você fosse ver isso de forma escrita, você gastaria muito mais tempo, tá? Então, eu recomendo a compra do livro. O livro é muito bom. Tem milhares de coisas aqui ainda nesse livro, mas assim, são coisas que vão dar exemplos disso daqui, são coisas que vão... pegar detalhes disso daqui mais a fundo que eu não peguei aqui, senão ficaria um vídeo de horas aqui, e essa não é a intenção. Então, assim, é uma forma muito prática e muito rápida de você desenvolver algo, tá bom? Se tiver alguma sugestão aí, coloque pra gente, e eu sei que não é o melhor vídeo do mundo, mas assim, é uma forma da gente contribuir aqui e repassar o que a gente... As horas, né, debruçadas em cima de um livro, as horas que a gente debruça em cima do estudo. E eu acho que é bom compartilhar isso para você dar uma acelerada aí nos seus projetos, tá bom? Obrigado, fique com Deus.